Amém. Boa tarde a todos, amigos, irmãos, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Shalom. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Dios le bendiga em espanhol a todos também. Bueno, como já havia colocado, por el Facebook, vamos estar hoje falando de uma pessoa muito especial, Muito especial para nós, para Deus, Um personagem que já foi relatado na Bíblia. Acredito que eu já preguei, parece até usando uma palavra, Parece até um déjà vu, mas o Espírito Santo, Acredito que ele veio com necessidade de falar um pouco sobre Enoque. Vamos falar um pouco sobre Enoque, É o personagem, que eu escolhi hoje, em nome de Jesus, E através de quem eu vou tentar, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, levar a palavra, Levar a mensagem de hoje, desta semana. Amém? Para esse tempo, eu sei que sempre tem pessoas precisando, sempre tem pessoas famintas, sempre tem pessoas sedentas por ouvir a palavra de Deus, Eu agradeço a Deus pelas pessoas que sempre entram lá no meu canal no YouTube para agradecer, para dar glória a Deus, para parabenizar, pela palavra, por aquilo que Deus falou para eles, por aquilo que Deus confirmou para eles. E isso para mim é muito importante. Também por aqui pelo Face, tenho visto, a receptividade das pessoas, Então eu dou glória a Deus por isso, porque a glória é para Deus. Eu não quero roubar nada que não seja para me roubar, Não seja que eu caia num problema com Deus, Então eu vou dar glória a Deus, pela sua vida, pela sua pessoa, em nome de Jesus, Que mesmo que você agora não esteja aqui conectado, mas depois que eu levar essa palavra, que eu compartilhar pelos diferentes grupos onde eu participo, nas redes sociais, no Facebook, eu sei que as pessoas sempre estão assistindo, vão estar visualizando, reproduzindo, reproduzindo essas lives, esses vídeos, essas palavras, em nome de Jesus, E para mim isso é muito importante, E eu fico feliz por isso, e isso me motiva, para continuar, continuar avante, continuar levando a palavra de Deus, continuar ministrando, continuar a tempo e fora de tempo, ministrando daquilo que Deus, tem ministrado e está ministrando, e aquilo que Deus ainda quer falar, para nós, amém? A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo, até o dia que Jesus voltar, amém? Então, assim, dou glória a Deus por isso, porque Deus está constantemente, continuamente fazendo, falando, ministrando. Deus continua sendo Deus. E como eu já tenho falado em algumas lives, em algumas palavras, que Deus ele se revela, ele se manifesta para aqueles que têm fome, para aqueles que amam Ele, para aqueles que estão com fome e sede de ouvir a palavra de Deus, Eu acredito que nós estamos vivendo nós estamos vivendo os tempos, na verdade, onde o homem, onde as pessoas não têm fome de ouvir de comida, de bebida, de coisas materiais, De ouvir palavras vazias. Hoje em dia eu vejo que pessoas estão com fome de ouvir palavra de Deus, E eu acredito que Deus tem permitido tudo isso. Deus está fazendo como uma peneira. Deus está peneirando a sua igreja. Deus está, coando tudo aquilo que tem que ser coado, peneirado para a glória dele, porque ele está separando. Ele está permitindo, Na verdade, Deus está permitindo que aqueles que são joios apareçam, de forma pública. Deus está permitindo que aqueles que são joios, que passaram ou que permaneceram por muitos anos, por muito tempo dentro de nós, em meio de nós, mas como diz a Bíblia, nunca foram de nós, mas que sempre foram joios. Deus está permitindo que eles se revelem, que eles se manifestem, Deus está permitindo que o mundo conheça eles e como é que são eles, quais são as características do joio. Deus está mostrando tudo isso. Porque assim, não existe nada encoberto para Deus, não existe nada oculto, nada escondido para Deus, Nós, seres humanos, nós podemos nos ocultar, nos esconder dos seres humanos, das pessoas, mas de Deus não. Mas vai chegar um tempo que Deus ele vai permitir que aquele que está escondido, que aquele que está oculto, que aquele que está aí camuflado, Deus mesmo vai permitir que o mundo conheça, que a própria igreja saiba
quem são eles, quem é o joio e quem é o trigo. E é por isso que eu não me preocupo muito, mas não é porque eu não me preocupe que eu vou deixar de pregar a palavra. Não, é meu dever, é mistério meu como profeta, como missionário, continuar a pregar, continuar a falar, continuar a denunciar aquilo que está errado, né, dentro da igreja principalmente, né, porque o mundo já está errado, no mundo já é o maligno, mas, né, também o meu intuito como missionário é ganhar vidas, né, mas hoje em dia eu creio que as vidas que têm que ser ganhas, né, ou conquistadas de novo, né, são aquelas pessoas que estão perdidas dentro dos templos, dentro das igrejas. Muita gente que está perdida e eles mesmos não sabem, né? Então assim, mas eu creio que Deus ainda vai alcançar a muitos em nome de Jesus, tanto de fora, né, das igrejas como aqueles que estão dentro. Amém? Em nome de Jesus, porque o evangelho, irmão, o evangelho é para todos. As boas novas de Jesus, as boas novas do reino é para todos, né? Para todos, é para brancos e negros, gordos e magros, ricos e pobres, né? Não é somente para os pobres falando materialmente ou monetariamente ou financeiramente, não. O evangelho, as boas novas é para ricos e pobres, né? Para grandes e pequenos, né? Para pobres materialmente, milionário ou bilionário, para todo aquele que crê. É isso que o Senhor Jesus falou. O evangelho é simplesmente o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Então a salvação está ali diante de nós. Só basta crer, só basta aceitar, só basta ouvir, só basta acreditar e tomar posse da palavra do evangelho que se prega sobre salvação, sobre Jesus, sobre arrependimento, sobre conversão, sobre deixar a vida passada e se converter ao Senhor, né? Sobre seguir ao Senhor Jesus, como ele mesmo disse, que quem quiser ser o seu discípulo, quem quiser seguir ele, quem quiser ir após dele, tem que negar-se a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e tem que seguir. Ele vai se tornar apto, capacitado para ser um discípulo, né? Um seguidor de Jesus. Não é qualquer que diga que é discípulo, que é um seguidor de Jesus, é o tal. Não. Jesus, ele mesmo dá as condições, né? Jesus mesmo, o próprio Senhor Jesus, o próprio caminho, a própria verdade e a própria vida, o próprio verbo falou para nós na palavra e disse que, né, que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se a seu próprio ego, a seu próprio eu, suas próprias paixões, suas próprias concupiscências, seus próprios projetos de vida. Muitas vezes assim vai ser para muitos, não tem que ser uma lei, mas Jesus fala isso, claro, né? O negar-se a si mesmo é a parte mais difícil do homem, né? O se negar, o renunciar a si próprio é a parte mais difícil do ser humano, tanto homem como mulher. Porque, irmãos, o negar-se a si próprio implica, tem a ver com deixar para trás muitas coisas que humanamente, né, você, eu, né, temos conquistado com nosso esforço, com nosso suor, com nosso intelecto, né? Não estou dizendo que é com todo, mas implica, né? Se aquilo que você defende muito, se aquilo em que você se apoia muito, se aquilo que você quase que idolatra muito, te impede ou está te impedindo, ou é um obstáculo para seguir Jesus, então é isso que você tem que deixar. É tudo aquilo que se torna tropeço na tua vida para seguir Jesus, é isso mesmo que você tem que deixar. Por quê? Não adianta você barganhar com Jesus, não adianta você barganhar quando ele disser, ai Senhor, você me entende que eu me esforcei, que eu estudei para fazer isso, para conquistar isso, para ter isso. Não adianta barganhar com Jesus, irmão, não adianta, porque, biblicamente falando, quando Jesus chamou aqueles apóstolos, todos eles estavam ocupados. Todos eles estavam trabalhando, todos eles tinham uma profissão, todos eles tinham possessões materiais, não eram pobres em si, eram simples, mas não eram pobres, como no caso dos pescadores, como Pedro, André, Felipe. Eles eram pescadores, mas eles tinham, desculpe, eles tinham como, uma empresa de pesca, mas eram pessoas simples, litorâneas, né? Mas eles tinham condições, falando assim, humanamente falando, só que eram pessoas simples, né? Estava Mateus, estava o Lucas também, que é evangelista Lucas, e era médico também, né? Mas enquanto aqueles que Jesus chamou, né, para o ministério, no caso dos primeiros apóstolos, todos eles estavam fazendo algo, como Mateus, os primeiros apóstolos, né? Então assim,
Gente, seguir Jesus implica primeiramente negar-se a si mesmo. Depois vem tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz é aceitar, reconhecer aquilo que Deus está te oferecendo. É o chamado, né? É o ministério, é a vocação, né? Celestial, como disse o apóstolo Paulo, né? Na palavra de Deus. Então, muitas vezes, irmãos, seguir Jesus não vai ser uma coisa assim do teu jeito, do meu jeito, tão fácil, né? Então, assim, eu não sei porque eu comecei falando dessa forma, com essa introdução, mas glória a Deus, né? De jeito nenhum, eu quero passar por cima do Espírito Santo, de jeito nenhum, eu quero me adiantar, né? Ou tentar tomar o controle, né? Sino que o Espírito Santo é Ele quem tem que ter o controle, é o Senhor, né? É Ele quem tem que ter o controle daquilo que Ele quer falar. Se Ele quer falar sobre isso, se Ele quer falar sobre essas coisas como introdução, então glória a Deus, né? A glória seja para o Senhor, é Ele que manda, é Ele que o governa, é Ele que é o Senhor e eu sou a ferramenta, glória a Deus. Então, mas hoje uma pessoa que me chamou de novo a minha atenção, que sempre está aí chamando a minha atenção, é o Enoque, né? O Enoque. Quem era o Enoque? Enoque, né? Enoque foi o sétimo depois de Adão, né? É isso que diz aqui os estudos, é isso que diz a Bíblia também, né? Diz que o nome de Enoque tem um significado e uma origem interessante para mim e para você, né? Na história e na etimologia também, né? Aí eu vou te compartilhar alguns detalhes sobre Enoque que é muito bom nós sabermos, né? Porque o conhecimento, o bom conhecimento sempre é bom, sempre vai edificar em algo, né? Em nome de Jesus. Então, o significado de Enoque, ou da palavra Enoque em si, é uma palavra, a palavra Enoque é uma palavra hebraica, né? Que se traduz como dedicado, consagrado. É isso que significa a palavra Enoque. Dedicado ou consagrado. Poderia dizer também santificado, que é separado, né? Então, Enoque, a palavra Enoque significa dedicado, consagrado, ou seja, que já no nome de Enoque, já no nome daquele profeta, porque Enoque era um profeta, gente. Enoque era um profeta. Não disse que era um profeta, mas ele era um profeta por tudo aquilo que ele falou. E depois Judas, mais adiante, ele vai confirmar isso, né? Mas interessante é que no nome, né? No nome de Enoque, no próprio nome dele, estava já a sua missão, estava já aquilo que para o qual ele foi destinado, no caso, a nascer ou a viver nos anos, no tempo que ele viveu na terra. Né? No nome já Deus falava que ele já era de Deus, que já ele pertencia a Deus, que ele ia ser de Deus desde o seu nascimento. Porque disse que Enoque significa dedicado e consagrado. Né? Então, o nome já evoca uma ideia de devoção e compromisso. Então, já no nome, a gente carrega algo de Deus. No nome, no caso de Enoque, ele já carrega um propósito de Deus para a sua vida. Mas vamos falar um pouco agora sobre a origem do Enoque. Enoque foi um homem, no caso, né, de origem hebraico na Bíblia, né? Enoque é uma figura notável que aparece no Antigo Testamento, especificamente no livro de Gênesis. Todo mundo sabe isso, principalmente aparece no Gênesis, né? É conhecido por Enoque é conhecido por ser um filho de Caim, né? Também é mencionado como o bisavô de Noé, né? Segundo a tradição bíblica. Enoque foi um homem justo, amém? Glória a Deus, ele foi um homem justo que caminhou com Deus. É a famosa frase bíblica que fala assim: Enoque caminhou, andou com Deus, teve comunhão com Deus, amém? E foi levado ao céu sem experimentar a morte. Foi o primeiro homem já cadastrado e registrado na palavra de Deus, é um homem de Deus, né? Foi o primeiro homem de Deus, o primeiro ser, né, que foi levado em vida sem experimentar morte, registrado na palavra de Deus, registrado na Bíblia. Enoque foi o homem que caminhou com Deus enquanto ele viveu aqui na terra. Ele caminhou com o Senhor, né, 365 anos, né? E ele foi levado, no final desse tempo, foi levado, Deus o tomou para si. Interessante como fala essa palavra, Deus o tomou para si. Deus, é como que Deus queria ele já faz tempo, e Deus não aguentou, ele tomou para si. É assim que Deus tomou e levou a Enoque em vida, né? Glória a Deus. Então, assim, a etimologia do nome de Enoque, mais uma vez, né?
Aqui está uma palavra aqui em hebraica, que eu não sei, né? Eu não sei hebraico. Mas diz aqui que o nome Enoque provém do hebraico, né? Que significa a palavra Janui, derivado da raiz Janai, que significa instruir, consagrar, né? Ou dedicar, né? E há uma conexão com a ideia de ensino e formação. Então, assim, ajuda a entender que Enoque era uma pessoa que ensinava, que pregava, que profetizava, né? A palavra de Deus, aquilo que ele recebia de Deus, né? Naquele tempo, no caso, não existia a Bíblia, né? Mas Deus existe antes da Bíblia. Porque Deus, ele é a verdade, Ele é o Senhor, Ele é eterno, Ele é o Logos, né? Ele é desde o princípio, né? Por isso que Jesus fala assim, antes, né, de Moisés eu sou. Antes de Davi eu sou. Antes de Abraão eu sou. Então, Jesus, o verbo, ele já existia antes de Enoque. Então, apesar de que não havia Bíblia, mas a fé existia. E Enoque foi um homem que caminhou pela fé e está, né, registrado na palavra de Deus. Amém? Está registrado no livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos ler Hebreus, capítulo 11 aqui na minha Bíblia. Em nome de Jesus. Hebreus 11, versículo 5 diz assim, gente. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte, né? E já não foi encontrado por quando Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Amém? Tinha recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Glória a Deus. Então é interessante, como eu disse aqui, né? Pela fé, eu vou traduzir da versão Rainha Valera em espanhol, mas vou ler traduzindo para o português agora, né? Pela fé, Enoque foi transposto para não ver a morte e não foi achado, não foi encontrado, porque Deus o transpôs e antes que fosse transposto, antes que fosse levado, ele teve testemunho de haver agradado a Deus, né? Ele teve testemunho. Não, Enoque teve testemunho. Aqui diz que ele recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Então ele recebeu e teve. Quem tem é porque recebeu, né? É lógico, né? Tem sentido. Se eu tenho algo, né? Se eu tenho algo é porque eu recebi. E se eu recebi algo, eu tenho. E se eu tenho, eu vou dar daquilo que eu tenho. Eu vou dar daquilo que eu recebi. Então, daquilo que Enoque recebia de Deus, ele falava, ele pregava, ele profetizava. E já naqueles tempos de Enoque, já naqueles tempos arcaicos, né, tempos antes da era arcaica, né, no caso, já havia uma geração pecaminosa, semelhante à geração de hoje. Na verdade, hoje em dia a geração está mais corrompida do que nos tempos de Enoque. E eu falo por quê? Porque a palavra de Deus diz que a maldade se multiplicará, né? Por haver se multiplicado a iniquidade, por haver se multiplicado a maldade, o amor de muitos se esfriaria. Então, assim, biblicamente falando, a geração de hoje está pior. Realmente, eu vou te falar, está muito pior do que nos tempos de Enoque, do que nos tempos de Hebreus, do que nos tempos de Paulo. Né? De fato, os tempos de hoje, os tempos bíblicos, os tempos evangélicos, os tempos da igreja, os tempos de hoje, né? Como a igreja está difícil, o tempo do mundo está cada vez mais difícil e está quase que impossível para muitos se manterem firmes no Senhor, né? Então, assim, realmente a palavra-chave para Enoque, né, é a fé. Por meio da fé. Por meio da fé. Presta muita atenção em nome de Jesus. Por meio da fé, Enoque, ele foi arrebatado de forma que não experimentou a morte e já não foi encontrado mais. Porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, né, havia recebido. Ele já tinha testemunho de que tinha agradado a Deus. E o versículo que vem depois desse versículo, versículo 6, aí vem aquele famoso versículo que a gente muitas vezes, né, fala, ou profetiza, ou está orando, né, para fortalecer nossa fé também, né? Mas, tipo assim, esse versículo 6 foi gerado após o escritor de Hebreus, né,
A gente acredita que foi o apóstolo Paulo pela forma como escreve, né? Pela atitude da mensagem, né? Pela característica, né? Então, assim, o versículo 6 ele foi gerado a raiz do versículo 5, a raiz da personagem de quem está falando aqui, Hebreus, capítulo 11, né? O versículo 5 fala de Enoque. E o versículo 6 é uma continuidade, uma continuação dessa narrativa sobre Enoque, né? Porque o versículo 5 ele fecha assim, né? Antes de Enoque ser arrebatado, ele havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus, de que ele tinha agradado a Deus. Ele já, pela fé, ele tinha agradado a Deus. E o versículo 6, ele começa assim, em verdade, tipo assim, está confirmando. O versículo 5, em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. É esse versículo famoso que até eu muitas vezes falo e prego em muitos lugares, em muitas ocasiões. É necessário falar esse versículo, né? Para que muitos de nós venhamos a entender como é que nós vamos agradar a Deus. Você não vai agradar a Deus porque você vai para a igreja de domingo a domingo, porque você dá todos os dias da semana que peçam o dízimo, oferta, você dá, então você agrada a Deus por isso. Não é por isso que você agrada a Deus, não é porque você prega bonito que você agrada a Deus, não é porque você tenha ativos na sua vida, né? Os 5 ministérios, né? Os 9 dons ativos, glória a Deus, né? É maravilhoso tudo isso, mas não é isso que vai te permitir agradar a Deus, né? O que diz a palavra de Deus através de Enoque, né? E fala assim que em verdade sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, falando de Deus, quem queira se aproximar, quem queira se tornar mais íntimo de Deus, quem queira estar cada vez mais perto do Senhor, né, para que aquele que se aproxima cada vez mais, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Eu posso dizer assim, e é real e que recompensa todos quantos, né, se transformam em um Enoque para esta geração. Porque a palavra Enoque, o nome Enoque significa consagrado. Está entendendo como é que é? Não tem nada, um paradoxo na Bíblia. Todo tem um porquê. Deus é perfeito. Deus é perfeito. A palavra de Deus é perfeita. Todo tem um sentido. Glória a Deus por isso. Então assim, eu vou ler de novo. Eu vou ler o versículo 5 e o versículo 6 de novo sobre Enoque. Por meio da fé, vírgula, Enoque, o consagrado, o santificado, o dedicado, foi arrebatado, né, de uma forma que não experimentou a morte e já não foi encontrado por quanto Deus o havia arrebatado, né? Visto que antes dele ser arrebatado, ele havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Em outras versões fala de que, né, antes de ser arrebatado, ele tinha dado testemunho de que ele tinha agradado a Deus. E em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 6, né? Portanto, para qualquer pessoa que queira viver como Enoque, para qualquer pessoa que queira viver íntimo, mais perto como Enoque vivia, porque Enoque vivia perto de Deus, Enoque vivia cada vez mais aproximado de Deus, Enoque vivia cada vez mais conhecedor de Deus, era um homem que conhecia Deus e que Deus conhecia a ele, porque era uma pessoa íntima de Deus, e por isso que a palavra diz aqui, o Espírito Santo disse que em verdade sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que queira se aproximar de mim, para qualquer pessoa que queira ser íntimo de mim, para qualquer pessoa que queira ganhar o meu favor, assim como Enoque, viver uma vida consagrada, é necessário que essa pessoa tenha fé, que creia em nome de Jesus. Aleluia, porque, aleluia, tem que crer que Deus é real. Tem que crer, porque Deus vai recompensar todos quantos se consagram, assim como Enoque era um homem consagrado a Ele. Qual foi a recompensa que Deus deu para Enoque? Qual é a recompensa que eu posso tomar para mim? Qual é a recompensa que eu posso tomar para mim, para César? Qual é a recompensa que eu creio pela fé em nome de Jesus, por essa palavra e através da vida de Enoque? A recompensa que Deus tem para nós é um nível de intimidade ainda maior.
É uma vida arrebatada. Hoje em dia, quizás eu não vou ser quizás arrebatado como foi arrebatado Enoque, mas quizás Deus arrebatou Enoque para nos dar um ensino, ou um ensinamento, para nos dar uma lição, para nos dar uma palavra de que para nós vivermos uma vida espiritual, profunda, aproximada, mais perto de Deus, aleluia, mais íntimo de Deus, aleluia. Nós temos que, aleluia, viver uma vida consagrada, arrebatada por Deus, através do Espírito Santo. Porque somente assim é que eu e que você vai agradar a Deus. Não é pelas tuas obras, não é porque você faça coisas grandes ou bonitas ou maravilhosas, ou porque você faça um monte de doações ou obras sociais. Não é por isso que as pessoas vão agradar a Deus. Não, meu irmão. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Então, se você não tem uma vida de fé, uma vida agradando a Deus, porque somente é pela fé que você pode, aleluia, e vai agradar a Deus. Porque pela fé você vai querer buscar mais de Deus. É pela fé que você vai buscar cada vez mais se tornar um homem ou uma mulher mais profunda, mais íntima, mais próxima, mais cercana de Deus, mais familiarizada com Deus. E Deus, aleluia, vai te conhecer e você vai conhecer coisas profundas de Deus. Porque eu tenho certeza, irmão, eu tenho certeza que Deus, aleluia, se havia revelado de uma forma tal a Noé que não está registrado, que não lhe foi permitido quizás a Noé falar daquilo que ele via de Deus, daquilo que ele escutava de Deus, mas mesmo assim ele profetizou, disse a palavra de Deus mais adiante, aleluia, em Judas, vamos ler o que disse Judas, glória a Deus, que nesse aqui livro de Judas, né? Dice que capítulo 1 de Judas, diz assim, de estos também profetizou Enoque, dessas pessoas, né? Sétimo depois de Adão, dizendo que eis aqui vem o Senhor com suas santas dezenas de milhares, né? Para fazer juízo contra todos e deixar convictos a todos os ímpios de todas suas obras ímpias, né? Que têm feito impiamente. Né? E de todas as coisas duras que eles, pecadores, né? Ímpios, têm falado contra ele, contra Deus. Né? Estes murmuradores, né? Estes murmuradores sem temor, que andam segundo seus próprios desejos, segundo suas próprias concupiscências, cuja boca falam coisas infladas ou inflamadas, adulando as pessoas para tirar proveito. Parece algo conhecido? Parece algo assim que você, né, sabe, que você vê muito hoje nesses dias? Homens bajuladores, bajulando outro homem, crentes bajuladores, líderes bajuladores, pastores bajuladores, igreja bajuladora, que bajulam um homem somente buscando um proveito, somente tirar o proveito, sacar o proveito necessário ou possível, o melhor proveito possível. E Enoque, como profeta do Senhor, na sua geração pré-arcaica, ele já profetizava que Jesus, que Deus estava vindo com suas santas dezenas de milhares. Então o profeta Enoque, ele vivia num tempo, né, super mega adiantado na sua época. Ele já estava aqui, ele já tinha visto como Deus tinha permitido que ele visse, na verdade, como é a humanidade. E naquele tempo já havia, imagina, injustiça, já havia corrupção, já havia imoralidade, já havia aquela hipocrisia, aquela bajulação entre homens, de homens para homens. Homens que falavam imundícia, que falavam mal de Deus, que blasfemavam contra Deus. Assim como hoje. Hoje o mundo blasfema de Deus como que fosse algo normal, sem temor a Deus. Hoje o mundo, o ser humano, a humanidade, a raça humana fala mal de Deus, blasfema de Deus, a destra e a sinistra, para cima e para baixo, de dia, de noite, e não tem temor na sua boca, não tem temor no seu coração, porque é algo normal falar mal de Deus hoje.
Fala mal de Deus, não tem temor de Deus. Por isso que eu falo, irmãos, igreja brasileira, que o temor ao Senhor, o temor de Deus tem desaparecido, tem sumido do coração da igreja, da humanidade. A maldade, de fato, a maldade tem se multiplicado. De fato, a impiedade, a iniquidade tem se multiplicado. E você vê isso, você vê essa corrupção, essa iniquidade, esse pecado, essa multiplicação dentro das suas igrejas, dentro da igreja brasileira, dentro da igreja mundial, dentro da igreja evangélica. Quando eu falo igreja, eu falo da igreja evangélica. Não falo das outras religiões pagãs do mundo, onde que Jesus não está. Estou falando da igreja de Cristo, daqueles que se chamam pelo nome do Senhor, que tem se corrompido, tem se sujado, tem se manchado. É uma igreja que está assim, ó. Desculpe que eu use isso aqui. Não tem muito conteúdo. Tá vazio, ó. Não tem, só tem aparência. Só tem uma aparência. Tem um formato. Mas está vazia. Pouco conteúdo, pouco Deus. Pouca vida no Espírito. Pouca vida. Pouca igreja que agrada a Deus. Então a missão de Enoque, eu coloquei aí, missão de Enoque, a sua mensagem, a mensagem dele. Porque aqui em Judas fala da mensagem de Enoque. Fala que ele tinha uma mensagem, tinha uma missão. Já pensou, gente? 365 anos, ou 300 anos na verdade, né? Vamos falar assim, por uma medida pequena, que ele ministrou, que ele profetizou, né, a essa geração. Né? E naquele tempo, gente, não havia igreja. Não existia isso que hoje nós chamamos de igreja. Havia somente seres humanos. Não havia uma denominação criada, institucionada ou instituída pelo homem de forma legal. Não é que se tu não estás legal, tá ilegal e tal. Gente, naquele tempo havia somente raça humana, homens. E Jesus me manda a mim pregar, Deus me manda a mim pregar, ou profetizar a homens, não a instituições, não a denominações. Deus me manda pregar a homens, porque a igreja de Deus hoje são homens, são seres humanos, não são placas da igreja, não são paredes, edifícios, prédios bonitos, como aquele templo de Salomão que está em São Paulo. Deus não me manda pregar a isso. E se Deus me mandar profetizar, eu vou profetizar como Deus mandou aquele profeta no Antigo Testamento. Altar a altar. Né? Boa tarde, irmã Kelly. Tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Kelly Cristina Pinheiro. Deus abençoe. Então, irmão, a missão de Enoque era uma missão, não era muito fácil para o tempo dele. Já pela vida que Enoque tinha, pela vida espiritual, pela comunhão que Enoque tinha com Deus, ele vivia numa geração, para ele era atemporal. Ele viveu atemporal a sua geração. Ele estava adiantado na sua geração. Ele estava além do tempo dele. A mentalidade dele, o conhecimento dele, a revelação que ele tinha de Deus estava além da sua geração. Quizás eu me atrevo a dizer que Enoque, na sua geração, era chamado de louco. Porque ele pregava de coisas, falava de coisas que ele escutava, que ele via do próprio Deus. Né? Ele profetizava coisas que ele já tinha visto, que vinha. Ele profetizou que vinha o Senhor para fazer justiça, para fazer juízo com a humanidade. Ele vinha com seus milhares de anjos para trazer juízo. Mas ele estava além da sua geração, ele estava vendo aquilo que vai acontecer ainda e que não aconteceu. A vinda do Senhor que vem com milhares de milhares. Igreja brasileira, igreja do mundo, Jesus, esse Senhor que Enoque está profetizando, ele virá, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e ele vem, aleluia, ele vem rodeado com seus milhares de anjos para fazer justiça e juízo, para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja. Não a igreja que você acha.
Porque nem todos, como diz o próprio Senhor Jesus, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Então não nos enganemos. Não se engane. Não se engane. Viva firme. Continue buscando a Deus. Jovem, em nome de Jesus, continua te apaixonando pelo Senhor, continua tendo intimidade com o Espírito Santo, continua tendo intimidade com a palavra, continua buscando e te aprofundando mais na fonte, continua te acercando, continua te aproximando, continua te tornando íntimo, continua te tornando uma pessoa realmente conhecedora de Deus e que Deus te conheça, até que você experimente a Deus. Para que Deus tenha esse desejo no seu coração ardente de te levar e que você possa viver uma vida arrebatada, por viver uma vida íntima e profunda no Senhor. Eu vou repetir esse versículo, mas para que fique aqui na minha cabeça e na sua cabeça. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que já não experimentou a morte. Não experimentou a morte, já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproximar, aleluia, é indispensável, é fundamental, é vital, é necessário, aleluia, crer. É necessário crer que Ele é real, que Deus existe, que Deus é. E que Ele vai recompensar a todos quantos se consagram a Ele. Deus vai recompensar a todos quantos se santificam para Ele. Deus vai te recompensar enquanto você continua buscando a Deus, enquanto você não se enfadar de Deus, enquanto você não ficar enojado ou enjoado de Deus, mesmo que Jesus ainda não volte. Continue firme, continue fiel. Mesmo que você ainda não veja a promessa se cumprir, continue buscando, continue se consagrando ao Senhor, porque Deus tem recompensa. Porque a nossa vida, gente, a nossa vida é pela fé. É pela fé. É pela fé. É por meio da fé que você vai agradar a Deus. É por meio da fé que eu vou agradar, eu posso agradar a Deus, é através da fé. E você vai conquistar um nível de fé profundo, tendo intimidade com Deus. É viver uma vida, aleluia, onde você experimente todos os dias o Senhor. Se acercando, se aproximando ao Senhor. Glória a Deus. Gente, Enoque é uma das pessoas, dos profetas que acredito, né? Que ao nível de, na verdade, Elias ao nível de Enoque, porque Enoque foi primeiro, né? Uma das pessoas que se assemelhou a Enoque foi o próprio profeta Elias, né? Que também foi arrebatado, também Deus tomou para si, levou em vida, não experimentou a morte. E os dois tinham uma mensagem, né, para a sua geração, uma mensagem pesada, uma mensagem realmente, né, que vinha para curar, que vinha para exortar, para animar, para disciplinar, para fazer justiça e juízo contra o falso profético, contra os falsos profetas, contra a falsa adoração, contra o falso sacerdócio, contra o falso governo de Deus. E Deus levantou a Elias na sua geração, mas Deus também tinha levantado Enoque na sua geração. E foi, aleluia, para essa geração corrupta de hoje, que está pior do que nunca, que está pior do que nos tempos de Elias, que está pior do que nos tempos de Enoque, que Deus está levantando e está separando, está consagrando uma geração para Ele. Uma geração que se aproxima dele, uma geração que conhece ele, uma geração que tem intimidade com ele, uma geração que busca se consagrar, que busca se dedicar para Deus pela fé, não pela recompensa, pela fé. Que é uma geração que busca agradar a Deus, apesar de que o homem não faça nada.
Aí eu vou ler aqui em Judas capítulo 1, novamente em português, né? Ora, foi quanto a esses que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou. Eis que vem o Senhor com milhares de seus santos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância e usam de adulação para conquistar seus objetivos. É assim que está a igreja de hoje. E é por isso, gente, que não vai acontecer um avivamento. Não vai acontecer um grande despertar. Sabe por quê? Porque essas pessoas, essa igreja, tem calado a voz do Enoque, tem calado a voz do Enoque, tem comprado o dom de Enoque e assim tem emudecido a voz profética na igreja, porque eles não querem ouvir o Enoque, eles não querem ouvir a missão de Enoque, eles não querem ouvir a mensagem de Enoque para esta geração. E os Enoques de hoje, em nome de Jesus, a minha oração também é que eles se levantem pela fé. Que por meio da fé você se levante em nome de Jesus na tua geração. Que por meio da fé você busque agradar a Deus mais do que aos homens. Que não seja mais um homem adulador, que não seja um homem bajulador. Que não seja um homem que busca seus próprios objetivos, bajulando, adulando outras pessoas. Buscando coisas que são passageiras. E essa é a geração de hoje, gente. O interessante é que eu fico triste, sabe? Neste mês de novembro, estamos em outubro, neste mês de setembro que passou, irmãos, diante de Deus, aqui no meu quarto, aqui na intimidade com o Senhor, eu tenho chorado muito pela igreja. Não vou dizer que é somente pela igreja brasileira, mas pela igreja de Cristo no geral, por tudo aquilo que eu tenho visto, que nós temos visto, que a igreja tem manifestado nos dias de hoje. Gente, é uma vergonha e é uma tristeza. É uma tristeza se é um homem falho, pecador, finito, se entristece, porque a palavra aí se entristece e chora ao ver a condição de como estamos hoje como igreja. Imagina o próprio Deus. Imagina o Senhor Jesus, gente. Imagina o Espírito Santo que está dentro de você, se é que de fato ele está dentro de você. Imagina o Espírito Santo que é santo, né? Imagina o Espírito de Deus vendo homens que transformaram os locais evangélicos de reunião em comércios. Que mudaram, que transformaram essas igrejas em casas de câmbio, onde as pessoas vão buscar bênção, né? Onde as pessoas vão buscar um benefício, uma bênção, um milagre de Deus em troca de algo. Eles dão uma oferta e acham que Deus está obrigado a abençoar, acham que Deus está obrigado a abrir as portas das bênçãos, acham que Deus está obrigado a prosperá-los, porque eles têm dado, ofertado, dizimado, fazendo estas coisas e aquilo. Será que é necessário Jesus vir de novo e chicotear a igreja? Mas ele já está fazendo isso através do Espírito Santo, através do Enoque. E é por isso que os Enoques são perseguidos. É por isso que os Enoques, as pessoas não querem ouvir, as pessoas mandam calar a boca. É por isso que aos Enoque as pessoas dizem assim: quem é você para julgar? Porque eles não querem ouvir palavras de Deus, eles não querem ouvir palavras de justiça, eles não querem ouvir palavras de Deus que venham confrontar a sua sem-vergonhice, a sua falta de caráter, o seu comércio, a sua corrupção dentro das igrejas, a sua bajulação pelas suas próprias conquistas. E é por isso que nós, em nome de Jesus, posso dizer assim como legado, de alguma forma espiritual de Enoque, né? Em nome de Jesus e pelo Espírito Santo em nossas vidas, nós também temos que profetizar e nos levantar para profetizar que o Senhor está vindo, que Jesus está voltando com milhares de milhares. Aleluia.
com o fim de executar juízo. Aqui não diz que Jesus vem para trazer mensagens lindas e bonitas. A palavra de Deus diz assim que a fim de executar juízo, Jesus está vindo, aleluia, com milhares de seus santos para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios, os pecadores, né, de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele, estão proferindo, estão blasfemando contra o Senhor. Essas pessoas de hoje, né? Esse tipo de igreja, porque muitas dessas pessoas se fazem chamar de evangélicos. São murmuradores, vêm se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância e usam de adulação para conquistar, para obter os seus objetivos. Pessoas enganando as pessoas, aos filhos de Deus, aos simples, aos humildes, enganando para obter seus objetivos. Gente, parece que o temor desapareceu. Parece que o temor desapareceu da igreja, dos homens, dos crentes, dos filhos de Deus, dos evangélicos. Parece que o temor não existe, realmente está sumido, está desaparecido. É como um tesouro que está escondido e você não encontra e está diante de você, porque todo o temor de Deus que nós precisamos, gente, que o Brasil precisa, que a igreja brasileira precisa, está no Espírito Santo, está viver uma vida como viveu Enoque, agradando a Deus pela fé, por meio da fé. Porque somente assim que a igreja brasileira, somente assim que você, irmão, irmã, vai agradar a Deus, é por meio da fé. Uma vida, aleluia, cheia, buscando, tendo cada dia mais uma intimidade profunda, se acercando, se aproximando de Deus. Se aproximando ao Senhor. Glória a Deus. Vamos ler Gênesis capítulo 5. Mais uma vez, do versículo 21. Quando Enoque completou 65 anos, ele gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Né? Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu por quanto Deus o arrebatou. Versículo 24. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia, glória a Deus, desapareceu por quanto Deus o arrebatou. Por que você acha que Jesus não venha, irmão? Por que você acha que Jesus ainda não voltou a buscar a sua igreja? Porque ainda a igreja não tem se consagrado, não está em uma vida plena de comunhão com Deus. Porque Deus não quer arrebatar uma, duas, três pessoas. Deus não quer arrebatar as 5 pessoas. Deus vem buscar a sua amada, a sua noiva. Mas Ele espera antes disso, antes de Jesus arrebatar a sua igreja, Ele espera que a noiva esteja em comunhão com Deus. Que a noiva conheça o seu noivo. Que a igreja conheça Deus, o seu Deus. Que os filhos conheçam quem é o seu pai, que é o nosso Abba Pai, aleluia. Né? Enoque andou sempre em comunhão com Deus. E para mim, essas palavras que aparecem nessa versão em King James é muito importante e são muito especiais para mim, no pessoal, porque diz que Enoque andou sempre em comunhão com Deus. E um dia ele desapareceu por quanto Deus o arrebatou. Quantos querem ser arrebatados por Deus? Ou quantos querem ser arrebatados pelo Espírito Santo? As pessoas hoje, né, criticam, outros crentes criticam e murmuram as coisas que eles não experimentaram. Quando alguém fala assim, eu fui arrebatado pelo Espírito Santo. As pessoas pensam que é uma coisa assim. Não, ser arrebatado pelo Espírito Santo é uma experiência realmente com Deus, com o Espírito Santo, onde você realmente sente conscientemente e espiritualmente que você está sentindo algo que nunca sentiu. Que Deus está movendo dentro de você de uma forma sobrenatural como você nunca experimentou.
Que Deus comece a abrir teus olhos espirituais, você começa a ver, enxergar o mundo espiritual, começa a ver algumas coisas que Deus está mostrando, começa a escutar com teus ouvidos espirituais, a ouvir o que Deus está falando. Aí você está sendo arrebatado pelo Espírito Santo. É isso que nós chamamos de arrebatamento do Espírito Santo. Né? Mas eu falo do arrebatamento onde a igreja será levada, tomada para Deus. Assim como Deus fala como a Bíblia fala de Enoque. E Deus o tomou para si. E é isso que Deus quer fazer comigo. É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer com a sua igreja. Deus quer arrebatar e tomar para si a sua igreja. Porque é dele. A igreja foi comprada pelo preço do sangue de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi derramado na cruz do Calvário. Então Deus, ele quer tomar aquilo que é dele para si. Só que a noiva não quer andar em comunhão. A igreja não quer andar em comunhão. A igreja não quer conhecer a Deus. A igreja não quer se aproximar da verdade de Deus. Porque a igreja tem um medo de que se aproxima mais de Deus, ela corre o risco de que muita coisa que ela tem conquistado na sua carne, nas suas próprias forças, ela tem medo de perder. Porque o evangelho, de verdade, gente, o evangelho é renúncia. O evangelho é renúncia. Então, o que o homem faz? O que o homem hoje tem feito, na verdade? O que o homem tem feito? O homem tem disfarçado a renúncia e dito assim: Deus, ele me deu sabedoria, Deus me deu tudo isso, é para usá-lo. Glória a Deus, né? Mas tem vezes, irmão, que Deus te dá uma coisa para depois tirar. Para depois testar você. Aí você diria para mim, mas por quê? Porque Deus é Deus, ele é soberano, pronto, acabou. Deus é soberano. Não tem por que você tentar entender as coisas que Deus faz todas as vezes. Deus não tem a obrigação de explicar para mim, de explicar para você o que ele faz, porque ele é o Senhor, ele é rei, ele é soberano. Ao menos que você tenha uma intimidade tão profunda como Enoque, como Moisés, como Elias, que ele vai te falar, ele vai te explicar. Então não tem como Deus ter essa obrigação de explicar todas as vezes que ele tirar, que ele faz alguma coisa que você não gosta, que ele falar uma palavra que você não quer ouvir. E como você não aceita, como você não entende, você vai criticar, você vai murmurar, você vai condenar, você vai perseguir. Porque você não entende. Porque você quer que Deus te explique para ti, porque você é muito especial. Você vive em pecado, vive desviado, vive blasfemando, vive falando mal do próximo, vive falando mal dos filhos de Deus. Vive fazendo as coisas nas tuas próprias forças. Vivendo a tua vida no teu próprio entendimento. E ainda quer que Deus te responda, cara. Ainda quer que Deus fale contigo, que te explique porque você é especial. Muitas vezes Deus vai fazer assim, gente. Deus vai te permitir conquistar muitas coisas aqui neste mundo, para depois Ele te botar e te colocar à prova e te dizer, e te fazer você decidir. E é por isso que ele disse, se você quiser ser um discípulo ou um seguidor de Jesus, primeiramente, negue-se a si mesmo, negue-se a si próprio, toma a tua cruz e depois siga ele. Depois se torne discípulo, depois se torne seguidor. E foi por isso que muita gente abandonou Jesus, gente. Foi por isso que muita gente, muitos discípulos deixaram de andar com Jesus, não seguiram mais ele porque não aguentaram o tranco. Porque a palavra do reino é muito pesada para eles, porque o reino, o evangelho do reino tem a ver com renúncia. Tem a ver com desapego. Porque a tendência do nosso coração humano, a tendência da humanidade é se apegar às coisas. É se apegar às coisas e mais quando ela ralou, quando ela trabalhou, quando ela se esforçou por aquelas coisas, quando ela estudou por aquelas coisas. Então as pessoas vão se apegar. E vão até questionar, mas se Deus me permitiu formar de engenheiro, de advogado, então por que agora ele quer que eu renuncie? Vai saber, pergunta para ele. Né? Lucas era médico, mas ele se virou. Deus deu jeito de que ele se virasse enquanto a pregação da palavra, enquanto a missões e fazer a obra, né, de médico. Não foi entregado num hospital, não foi entregado à medicina como quizás humanamente ele um tempo queria, mas ele teve bons mentores, ele teve bons
bons pais espirituais como o apóstolo Paulo, né? E assim como os próprios discípulos tiveram e andaram com Jesus, né? Mateus, ele trabalhava para o governo, trabalhava para o Império Romano. É um homem que tinha dinheiro, que tinha condição, tinha um certo status, né? Os outros que eram pescadores, como eu já falei. O próprio Paulo. Paulo era um cara que era rico. E ele mesmo fala, o próprio apóstolo Paulo fala que ele tomou todo aquilo que ele tinha, que ele era, o Paulo, o Saulo, né? E tudo aquilo que ele sabia, né? Que ele era fariseu de fariseu. Disse a palavra que ele superava em tudo aquilo, aqueles que estavam na sua geração. Mas Paulo fala assim, eu tomo tudo como esterco. Para mim tudo isso é cocô. Não presta, não serve mais para mim. Você teria essa coragem? Você falaria, eu não. Paulo é Paulo. Mas o Espírito Santo que estava em Paulo é o mesmo que está na minha vida, é o mesmo que deveria estar na tua vida também. É por isso, gente, que muita gente se afasta de Deus. É por isso que muita gente se desvia do caminho. É por isso que muita gente não quer mais ser missionário. É por isso que muita gente não quer viver mais uma vida itinerante, né, dependendo do Senhor. Porque uma vida realmente difícil, sofrida. E eu que eu falo, eu sou testemunho para mostrar um botão, eu mesmo. Não fazem mais e pior, e mais nesta era, nesta geração, ser um missionário, um pregador itinerante, integrar no ministério. Hoje em dia é muito mais difícil, sabe por quê? Porque a maldade tem se multiplicado. O amor de muita gente da igreja, o amor de dentro da igreja tem desaparecido também, junto com o temor de Deus. Porque quando desaparece o amor, quando se esfria o amor, o temor de Deus também desaparece, gente. Hoje em dia as pessoas, ninguém está por ninguém. Tem se tornado até algo normal de ser isso. Hoje em dia ninguém está por ninguém. É cada quem por si. Infelizmente é uma realidade hoje em dia. Hoje em dia essa é uma realidade. Hoje em dia isso é uma realidade, né? Ninguém está por si. Cada quem está por si. Ninguém está pelo outro. Então não existe amor ao próximo. Não existe misericórdia, não existe compaixão, não existe temor de Deus. O amor tem se esfriado e o pecado, a iniquidade tem entrado nas igrejas. A corrupção, a malandragem, a roubalheira, o engano, a manipulação, o amor pelas coisas materiais. Mamão tem se apoderado do coração de muitos pastores, de muitos líderes do Brasil. É o mamão, não é o Espírito Santo, é o Espírito, um demônio, o mamão. Só que Satanás tem colocado no coração dessas pessoas de que Deus tem me prosperado. Qual Deus vai te prosperar com a lá das ovelhas? Você quer ser um rico? Você quer ser empresário? Então deixa de ser pastor, cara. Deixa de ser pastor. Porque se Deus te chamou para o ministério de cuidar as ovelhas de Jesus, é para cuidar. É para dar pasto. Para cuidar, para amá-las como Jesus cuidou de mim, cuidou de você. Não é para te enriquecer, não é para roubar a lá das ovelhas. Não é para enganar, manipular as pessoas, gente. Então deixa o ministério, cara. Para de ser mentiroso, para de ser falso, para de ser mercenário. Chega de ser mercenário. Sai pronto, vai logo, vai trabalhar, vai fazer teu negócio. Mas não use a igreja de Cristo Jesus para te enriquecer. Não use as palavras do Senhor para manipular as pessoas. Não use o nome que está por cima de todo nome para enganar, para manipular as pessoas. E que as pessoas venham te bajular. Para que você possa conquistar os seus próprios objetivos. Porque é isso que você quer. Tu queres ser rico? Vá trabalhar. Aí sim, eu concordo. Queres ser rico? Queres ser milionário? Vai trabalhar. Mas não use, não se aproveite das pessoas. Não use o evangelho como um trampolim para te enriquecer. Porque o evangelho não é isso. O evangelho é o poder de Deus para salvar vidas. Pronto. O evangelho é o poder de Deus para salvar vida a todo aquele que crê. No nome do Senhor Jesus, na palavra do Senhor Jesus, no evangelho das boas novas.
não na tua vida, não na tua pessoa, não nas tuas manipulações, não no teu evangelho falso e corrupto, não na tua teologia de falsa prosperidade, não na tua teologia do falso reino de Deus. Foi contra essa geração que eu profetizo juízo de Deus. Assim como Enoque profetizou juízo de Deus para aquela geração. Em nome de Jesus Cristo. Me faço responsável pelo que eu estou falando. Me faço responsável diante de Deus daquilo que eu estou falando. Do juízo que virá para essas pessoas que estão se aproveitando da igreja, do nome de Jesus, do sangue do Cordeiro, da noiva de Cristo. Usando o nome de Jesus, eu vou te falar. Jesus não te conhece. Deus não te conhece. Você pode ser conhecido em todo o Brasil. Você pode ser honrado em todo o Brasil pelos homens. Você pode ser bajulado por todas as igrejas por onde você passar. Mas no céu você não é conhecido. Você pode ter dons, você pode ter palavras, papo, você pode ter dons de milagres, até profecias. Mas vou te falar assim, Jesus não te conhece. Jesus não te conhece. E um dia, se você não se arrepender hoje, em nome de Jesus, se você não buscar arrependimento, se você não fizer o que é certo diante de Deus, Jesus vai falar para ti naquele dia que Ele está vindo. Jesus está vindo com milhares de milhares para fazer justiça, para trazer juízo. Ele vai dizer para você: eu nunca te conheci. Afasta-te de mim, maldito. E será lançado ao lago de fogo que arde com fogo e enxofre, onde o bicho não se queima. É isso que você quer? É isso que a igreja quer hoje? É isso que os líderes, que os pastores querem hoje? E por isso que eu prego, Jesus ele está voltando. Eu estou pregando a vinda do Senhor hoje, com a vida de Enoque, com a mensagem de Enoque. Jesus está voltando com milhares de milhares dos seus santos para fazer juízo, para fazer justiça contra toda aquela geração corrupta. Uma geração hoje, gospel, que chama aquilo que é santo, você chama de imundo, você chama você não gosta, você não se encaixa. Porque você quer que Deus, olha aqui a mentalidade de hoje, a ideologia da igreja de hoje. Vocês querem que Deus se encaixe na tua vida. Vocês querem que Deus se encaixe nos teus padrões. Vocês querem que Deus se encaixe nos teus pecados, nas tuas escolhas totalmente erradas. Vocês querem que Deus se encaixe na sua imundície. Vocês querem que Deus se encaixe e te aplauda ainda na tua vida vagabunda, miserável, cega, nua, vergonhosa, diante do olhos do Senhor. Você quer que Deus se encaixe, mas Deus nunca vai se encaixar. Deus nunca vai se encaixar. Porque para mim, para você agradar a Deus, você tem que viver consagrado para Deus. Você tem que viver em comunhão com Deus, né? Sem fé, é impossível agradar a Deus. E vocês sabem quem é o autor da minha fé. Vocês conhecem aquele que é o autor da minha fé, segundo a palavra de Deus? Ele é Jesus, o autor e consumador da minha fé. Jesus, ele é a minha fé. E dele vem a minha fé. E da minha fé que eu prego, eu profetizo o juízo de Deus para essa geração corrompida. Aí você diria para mim, como um crente mimizento, você diria para mim: ai, você está sendo muito grosso, muito duro. Se arrependa em nome de Jesus. Busca o Senhor Jesus. Porque Jesus não vai se encaixar na tua realidade. Deus não vai se encaixar na tua realidade. Deus não vai se encaixar no evangelho que você quer. Você tem que buscar se encaixar, se arrepender. Aleluia. Assim doa. Assim você seja ferido pela palavra de Deus. Mas você tem que buscar agradar a Deus. Buscar viver a vontade de Deus. Que você entenda o que disse o Pai Nosso. Seja feita
tua vontade e não a nossa. Não é a tua vontade que vai ser feita, não é a tua vontade que vai prevalecer, é a vontade de Deus por em cima da minha vontade, por em cima da tua vontade, por em cima dos teus desejos, por em cima dos teus projetos, por em cima dos teus pensamentos. É a vontade de Deus que vai prevalecer e pronto, ponto e final, acabou. É assim que vai ser sempre, porque Ele é soberano, porque Ele é o Senhor. Pronto. Assim você esteja pregando um evangelho errado, Deus não está encaixado nesse evangelho, sabe? Esse evangelho que muita gente está pregando aí, né, de mimimi, cheio de ideologias, eu não me identifico. Eu falo com todo o meu coração em nome de Jesus. Eu não me identifico porque esse evangelho não me identifica. Pronto. Não me identifica. Eu prefiro buscar ao Senhor, né? Como disse aqui, através da vida de Enoque, né? Buscar ao Senhor, buscar agradar a Ele pela fé, né? Viver arrebatado no Espírito Santo, né? Que as pessoas não me encontrem. É interessante essa parte, diz que já não foi encontrado por quanto Deus o havia arrebatado. Falando para os nossos dias, onde nós temos, graças a Deus, a misericórdia e a graça de Deus, de nós usufruir, sentir, ouvir o Espírito Santo que Deus derramou sobre nós, que Deus derramou sobre a sua igreja, o Espírito Santo da promessa. E somente através do Espírito Santo que nós podemos ver hoje arrebatado, né? Que nós podemos ver hoje uma vida cheia do Espírito Santo, cheia da presença do Senhor. E quando você vive uma vida, quando o crente, o cristão vive, o Filho de Deus vive, realmente é arrebatado pelo Espírito Santo, ou uma vida, quando falo arrebatado, falo que vive uma vida em comunhão profunda com Deus, aproximado de Deus, mais cerca, mais perto de Deus, você não vai conhecer essa pessoa. Você vai tentar buscar a quinta pata do gato. Como disse o apóstolo Paulo em segunda carta aos Coríntios, que aqueles que são espirituais, né, aqueles que são arrebatados pelo Espírito Santo, aqueles que são espirituais, eles discernem todas essas coisas. Aqui na versão King James diz assim, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são aqueles que discernem, os que são espirituais discernem bem todas as coisas. E eles mesmos, as pessoas que andam como Enoque, arrebatado, em nome de Jesus, que têm uma comunhão com o Senhor, que andam com Deus, que caminham com Deus, eles não são conhecidos por ninguém. Eles não são discernidos por ninguém. Eles não são discernidos por ninguém. Você não vai tentar, você não vai entender essas pessoas. Você vai tentar julgar, condenar, criticar na sua mentalidade humana e carnal e pecadora e limitada. Mas espiritualmente você não vai entender porque você não está na mesma dimensão, porque é uma realidade. Você não está na mesma comunhão que essas pessoas. Você não vive essa comunhão, você não vive essa fé. Você não vive naquela visão, você não tem aquela mesma missão. E você vai criticar, você vai condenar porque você não entende. Mas a palavra de Deus fala para mim, fala para você, quem cala até o tolo, que até o tolo quando cala é sábio, é tido por sábio. Você quer ser sábio, então aprenda a calar. Somente faça como o pai de José, como acho que era o Jacó, né? Observe, guarda no teu coração. Guarda. Porque hoje em dia as pessoas falam assim, eu escutei tal profeta que falou uma palavra profética, profetizou, e eu não vi que se cumpriu. Mas a palavra vai se cumprir no teu tempo? A profecia vai se cumprir no teu tempo? Deus falou que vai ser que você tem que ver o cumprimento da profecia no seu tempo. Irmão, tem profecias biblicamente, irmãos, que vão demorar séculos para se cumprirem. Tem profecias que vão demorar dias para se cumprirem. Tem profecias que vão se cumprir em uma semana, em 2 semanas, em 3 meses. Tem profecias que vão se cumprir daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Não é no tempo nosso, não é no tempo do homem. Porém, se você estiver vivo nesse tempo, antes da profecia se cumprir, você vai ver. Mas se você estiver em pecado e algo acontecer na tua vida e você morrer, você não vai ver o cumprimento da profecia. Né? E se foi uma profecia para a tua pessoa e você morreu, ou a pessoa morreu e não se cumpriu, realmente essa profecia foi duvidosa, não foi de Deus. Entre aspas. Por quê? Eu falo assim, irmão, eu falo assim como profeta.
uma pessoa que passou por uma escola de profeta e que entende que para que a profecia se cumpra na minha vida, irmãos, eu carrego palavras proféticas na minha vida, não vou dizer mentira. Eu carrego palavras proféticas na minha vida. E são essas palavras proféticas, essas profecias que têm me mantido de pé. Têm me mantido na minha fé até hoje. Por quê? Para que essas palavras se cumpram na minha vida, gente, eu preciso caminhar no Senhor. Eu preciso andar com Deus. Eu preciso caminhar confiando e crendo nessas palavras proféticas. Profetizaram sobre mim, eu vou ser um profeta. Um exemplo, vou dar um exemplo. César, você vai ser um apóstolo do Senhor para esta geração. Tudo bem, amém. Então eu vou estar na igreja, não vou ter vida com Deus, não gosto de decidir orar, não gosto de ir para os cultos, né? Gosto de contaminar a minha mente. Tenho amizades que não me edificam. Tudo isso é decisão. Então, vocês acham que a palavra vai se cumprir? A palavra profética foi de Deus. Mas a pessoa em questão é que tem que caminhar como um homem de Deus. E para mostrar um botão. O próprio Sansão. Sansão foi um escolhido de Deus. Foi um nazireu. Assim como eu sou um nazireu. Ele foi escolhido para um propósito. Só que Sansão, gente, ele pecou. Ele quebrou todos os princípios, né? Ele quebrou todos os princípios enquanto ao nazireado. Ele quebrou tudo. Ele quebrou, ele pecou em tudo. Enquanto os princípios que ele quebrou, ele pecou. Pecou contra Deus, pecou contra o voto de nazireu, pecou contra a sua consagração. E ele quase ia para o inferno. Ele já ia para o inferno. Se ele morresse, só que aconteceu, gente. A desobediência de Sansão, a desobediência dele, o seu mau caráter dele, a sua vida promíscua de Sansão dele, impediu que ele vivesse muito mais. Impediu que ele vivesse e experimentasse muito mais de Deus na vida dele e através dele, como um juiz para Israel. E pela misericórdia de Deus que sempre tem estado com a gente, a misericórdia de Deus que se renova todos os dias sobre a nossa cabeça, e é por ela a causa de nós não havermos sido consumidos, por essa misericórdia, Noé se arrependeu já lá naquele lugar, como escravo, sendo humilhado. Ele clamou, ele invocou o nome do Senhor novamente. Ele se lembrou de Deus, como o filho pródigo, né? Ele se lembrou de Deus e clamou para Deus: Senhor, eu não sei, a Bíblia somente relata isso, né? Me dá um pouco mais, eu vou parafrasear, me dá um pouco mais dessa força, Senhor. E me permita morrer junto com os pecadores. E Deus devolveu as forças de novo. O cabelo dele já estava crescendo, né? Mas não era o cabelo. Aí essa força que veio sobre ele foi por causa do clamor que ele fez. O coração dele se abriu para Deus. Ele se humilhou e se arrependeu. E ele morreu com os pecadores. Porque o que ele plantou, ele colheu. Mas ele foi salvo. Mas se ele não tivesse clamado, se não tivesse invocado o Senhor, não ia adiantar em nada a profecia. Não ia adiantar em nada as palavras proféticas que Sansão carregava. Então depende de mim, gente, o cumprimento da palavra. Depende de você que as palavras proféticas se cumpram. Deus não está obrigado a cumprir uma palavra profética sobre uma pessoa que está totalmente desalinhada com Deus. Está entendendo? Deus não está obrigado a manifestar um avivamento na igreja brasileira, enquanto a igreja não está em uma vida totalmente em comunhão com Deus, está totalmente desajustada, totalmente desalinhada diante de Deus. E como é que Deus vai manifestar um avivamento no Brasil? Como? Não tem como Deus fazer um avivamento, não tem como Deus manifestar um grande mover de cristãos, porque a igreja não está em comunhão como Deus tem anelado, desejado, como é necessário estar. Então como é que a igreja pretende... E muitas pessoas falam, mas já temos anos, como eu mesmo tenho anos aqui morando no Brasil, fazendo missões, né? Eu escuto falar de avivamento no Brasil há muitos anos, mais de 15 anos, gente. E o avivamento, esse dito avivamento não aconteceu até agora. Por quê?
Porque a profecia foram falsas? Porque os profetas que profetizaram não eram homens de Deus? Não, gente. É porque a igreja, as pessoas não querem andar em comunhão com Deus. Não querem viver, aleluia, andar com Deus. Não querem caminhar em comunhão com o Senhor. Não querem viver alinhados. Mas tudo o contrário, tem se desviado da verdade. Tem se desviado dos princípios espirituais do Espírito Santo de Deus. Tem se desviado, tem se desvirtuado o Evangelho. Tem corrompido o Evangelho. Então como é que Deus vai fazer um avivamento? Como é que Deus vai causar um avivamento no Brasil, gente? Quando a própria igreja, a própria liderança está corrompida. Infelizmente, é uma triste realidade e verdade. No geral, está assim no Brasil. No geral. Mas que Deus tenha misericórdia do Brasil. Ainda eu confio, gente. Ainda eu creio, como já falei na última pregação, eu creio que Deus tem separado uns Micaías. Eu creio que Deus está separando uma geração de Enoque, de pessoas que estão buscando a Deus, que estão se aprofundando em intimidade e comunhão com Deus. Eu creio isso. A minha oração é isso, em nome de Jesus. Né, Mateus? Deus te abençoe, Mateus. Como é que você está, mano? Tudo bem? Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor. Então, gente, como é que a profecia está condicionada à obediência? Toda profecia está condicionada à obediência. Não é quando eu quero que vai se cumprir. Não, é uma pessoa profetizou que vai se cumprir, que você... Um exemplo. Outro exemplo mais. Aquele profeta tal profetizou para mim que eu vou ser um apóstolo daqui a 2 anos. Tudo bem, passaram 2 anos. Por que você não se tornou apóstolo? Por que você não foi chamado? Ou você não foi confirmado como um apóstolo? Você somente tem uma palavra. A palavra te dá um caminho, te dá um sinal. Por que você? Eu vou te falar, porque nesse tempo, em 2 anos, você não buscou a Deus. Nesses 2 anos você não se acercou ao Senhor. Nesses 2 anos você não buscou o Espírito Santo. Nesses 2 anos você não teve comunhão com a palavra. Você não teve temor de Deus. Você não fez aquilo que é reto e agradável diante de Deus. Você não caminhou com Deus. Se você não caminhou com Deus, como é que a palavra vai se cumprir na tua vida? Se você vivendo desobediência nesses 2 anos. Então Deus não está obrigado a cumprir uma profecia se você está vivendo uma vida totalmente desajustada diante de Deus, irmãos. Deus é justo. Lembre-se disso, igreja. Volte a lembrar de novo. Deus, Ele é justo. Deus trabalha baseado na sua justiça. Se você tem sido justo, você tem caminhado com Deus, se por meio da fé você caminhou com Deus, Deus vai te recompensar, como diz a palavra de Deus. Né? Você tem dado testemunho de que está agradando a Deus? Diz aqui a palavra que Enoque, ele recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Qual é o testemunho que você está passando? Qual é o testemunho que você está transparecendo para as pessoas? Qual é o caráter que você está demonstrando? Quais são os frutos que você está demonstrando? Quais são os frutos que você está manifestando? Então, como é que Deus vai estar obrigado a cumprir uma profecia? Uma palavra? Aí, se não se cumpriu, não é de Deus, é um falso profeta. Somos tão finitos, gente. Somos tão finitos, tão faltos de entendimento, que muitas vezes falamos um monte de besteiras. Ah, se não se cumpriu, não é Deus. Ah, ele é um falso profeta. A profecia de Deus, aquilo que foi inspirado por Deus, é santo, é de Deus. E vai se cumprir sempre e quando a pessoa viva em obediência. Porque a profecia não vai se cumprir em uma pessoa que hoje está firme com Deus e amanhã está lá no mundo pecando, se prostituindo, adulterando. Que isso? A profecia vai demorar séculos aí. A pessoa pode até morrer, mas a profecia nunca vai se cumprir, porque nunca quis viver como Deus quis, na vontade de Deus. Porque Deus entende que nós temos, da parte dele, nós temos livre-arbítrio. E você escolhe obedecer, você escolhe caminhar em cima dessa palavra profética. Eu escolho caminhar em obediência em cima dessa profecia ou não, para que se cumpra ou para que não se cumpra. Nós escolhemos, nós decidimos. A palavra, a profecia é de Deus, gente. Foi inspiração do Espírito Santo de Deus para mim, sobre a tua vida, sobre o Brasil.
E por que não está se cumprindo? Por que passaram mais de 15 anos e ainda não vemos avivamento no Brasil? Por quê? Porque a igreja está errada. Não vou dizer algo está errado. A igreja está errada. E algo está muito errado dentro das igrejas. Pronto. É simples. A matemática é simples. Só não quer reconhecer que não quer, porque está cheio de arrogância e orgulho. O que o próprio Senhor Jesus fala assim, um reino dividido não permanece. Não se sustenta, não se mantém de pé. Não falamos de um reino, falamos por aqui, falamos por acolá. Mas a igreja brasileira, falando do Brasil, porque eu moro no Brasil, falando da igreja brasileira, não se une. Não querem ser corpo. Falam de corpo, falam de igreja, mas não se unem como igreja. Tudo contrário. Começa a falar mal dos outros. Fala mal da outra denominação, fala mal do outro pastor, fala mal do outro ministério. E que igreja é isso? Que Jesus é isso, gente? Que evangelho é isso? É uma vergonha, cara. É uma vergonha. Então como é que Deus vai manifestar avivamento no Brasil? Quando a sua própria igreja está desunida. Não tem identidade de corpo, não tem identidade de igreja. Eu falo assim, gente, que é pela misericórdia de Deus. Não é porque você é fiel, não é porque você é super santo, não. É pela misericórdia de Deus, a causa de que a igreja não tem sido destruída, não tem sido consumida. É pela misericórdia de Deus. Está entendendo? É por esse motivo, por essa razão que nós estamos de pé. Que podemos dizer existe ainda uma igreja. É pela misericórdia de Deus. Não é porque a igreja está totalmente caminhando e andando com Deus. Não é porque a igreja está agradando a Deus. Mas eu acredito, gente, que dentro de tudo aquele corpo chamado igreja, existem umas pequenas células, um pequeno remanescente no norte do Brasil, no sul do Brasil, no leste do Brasil, no oeste do Brasil. Existe um remanescente de homens e mulheres, jovens, adolescentes, anciãos, um remanescente de pessoas que estão querendo e se esforçando por andar e agradar a Deus. Em nome de Jesus, e a minha oração é que Deus me permita me unir e juntar essas pessoas para que assim algo possa acontecer no Brasil. Algum mover de Deus, do Espírito Santo, possa acontecer no Brasil. E que essas pessoas possam entender que na unidade, na união dessa geração, dessa galera, desse remanescente, é que Deus vai fazer acontecer algo sobrenatural em todo o Brasil. Em nome de Cristo Jesus. Temos que entender, nós não podemos tomar como exemplo esse legado que nos deixaram os nossos pais aqui no Brasil, que hoje tem que ser desvirtuado. Infelizmente, gente. Infelizmente. Então a missão de Enoque não foi fácil, né? A missão de Enoque não é fácil. A missão de Enoque para hoje, através de nós, em nome de Jesus, não é fácil. Porque você tem que pregar, profetizar justiça para uma geração corrompida, para uma geração incrédula, para uma geração que blasfema contra Deus, para uma geração que murmura contra Deus, para uma geração que busca seus próprios benefícios, uma geração egoísta. Então a missão de Enoque, a mensagem de Enoque através da nossa boca, em nome de Jesus, é somente para corajosos. É só para valentes. E Enoque foi valente. Ele foi tão valente que ele não se deixou influenciar pela sua geração. E ele foi arrebatado por Deus. Deus levou ele. Ele já não era mais. Não existia mais porque Deus o arrebatou para si. Né? Eu poderia dizer, como diziam os meus irmãos lá na minha primeira igreja, dá uma inveja santa. Uma inveja santa, né? É uma brincadeira, tá? Na inveja santa de, poxa, né? Mas não havia muita diferença na geração de Enoque e na geração de hoje, né? Mas, claro, a realidade de hoje é pior, né? A realidade de hoje dessa geração é pior. É mais suja, mais corrompida. A maldade tem se multiplicado, a iniquidade tem se multiplicado. O amor da igreja em si tem se esfriado. E o amor é Deus. Aí dá para pensar, dá para meditar muita coisa. O amor é Deus. E se o amor tem se esfriado, onde está Deus?
Onde está o amor? Fica essa pergunta aí. Então, meus irmãos, essa palavra eu queria trazer aí. Eu sei que tem muita lenha para queimar, tem muito tecido para cortar ainda, mas eu quero resumir assim para que você entenda, gente. Entenda aquilo que Deus está falando para a igreja brasileira, para a igreja latino ou hispano-americana, em nome de Jesus, que Deus está buscando uma geração diferente. Que Deus está querendo usar nas suas mãos uma geração diferente. Uma geração que viva em comunhão, que ande com Deus, que queira conhecer a Deus e que seja conhecida por Deus, que não se importe com aquilo, com a imundície, com a sujeira desta geração, sino que se mantenha firme, que se mantenha fiel na sua fé, que através da fé seja uma geração que agrada ao Senhor, que busque agradar a Deus. Porque, irmão, sem fé é impossível, totalmente impossível agradar a Deus. Você pode dizimar, dar toda a tua casa, dar o teu corpo para ser queimado. Mas se você sem fé, meu irmão, você não vai agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está entendendo? Não é por coisas materiais. Não é por obras, como disse o próprio Senhor Jesus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Você não vai agradar a Deus pelas tuas obras. Você não vai ser salvo pelas tuas obras. É pela fé. É por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte e já não foi encontrado. Glória a Deus. Porquanto Deus o havia arrebatado, tomado para si, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. É no testemunho que Deus vai ver se você está agradando a Ele. Testemunho fala de caráter, atitude, conduta, dentro e fora das suas igrejas. Então, gente, é uma mensagem realmente para pensar, para despertarmos. É uma mensagem de despertamento para a igreja, para mim, principalmente para mim, para você, em nome de Jesus. É uma mensagem de despertamento. Não é fácil, eu sei que é uma mensagem pesada até para mim mesmo. Mensagem que confronta mesmo. E tem que confrontar, gente. Em nome de Deus, tem que confrontar. Porque se eu venho pregar uma palavra que venha amassar o teu ego, algo está errado comigo. Algo está errado na minha pessoa. E eu não estou dizendo que eu sou perfeito. Não estou dizendo que eu sou super santo. Não, eu sou um pecador. Mas a mensagem tem que ser pregada do jeito que Deus se inspira, do jeito que Deus realmente está vendo como está hoje a igreja de hoje em dia. A mensagem tem que ser clara. Tem que ser verdadeira. Tem que ser para agradar a Deus. E Enoque, ele agradou a Deus, porque ele pregou o que ele ouvia de Deus. Enoque pregou, ele profetizou o que ele ouvia e via de Deus. Por isso que ele agradou a Deus. E por isso que Deus se agradou de Enoque. Por isso que Deus quis levar ele. Por isso que Deus arrebatou a Enoque. Porque ele somente fazia o que Deus mandava. Ele somente pregava, falava o que Deus mostrava para ele. Para aquela geração corrupta. Ele nunca se deixou influenciar pela geração da sua época. E assim, irmão, eu, no meu coração, eu que sou falho, eu também, irmão, eu busco agradar a Deus. Então, para mim pregar a palavra, eu não vou pregar, né? Eu vou pregar somente aquilo que Deus, Ele quer que eu pregue. Aquilo que o Espírito Santo, Ele me disser. Aquilo que eu buscar, aquilo que Ele me mostrar. Aquilo que na oração Ele bater no meu coração e eu vou pregar em nome de Jesus. E aquilo que a igreja precisa. Eu não vou pregar aquilo que a igreja quer que eu pregue. Porque hoje em dia a igreja quer que eu pregue sobre um tema. Mas Deus quer falar para a igreja aquilo que a igreja precisa ouvir. Assim os seus ouvidos venham doer. Assim o seu coração venha doer. A igreja precisa ouvir realmente a palavra que ela precisa escutar. Em nome de Jesus. Assim você chore ou não chore. Assim você se alegre ou não se alegre. Você precisa ouvir a palavra de Deus e não de homens. E os homens que pregam a palavra têm o dever de pregar aquilo que Deus quer. Tem o dever de buscar agradar a Deus e não os homens. Amém? Em nome de Jesus. Assim que Deus te abençoe, Deus te guarde, boa noite. Que Deus venha ter misericórdia de nós. Amém?
Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha, cada dia venha nos guiar, nos direcionar. Que Deus abençoe a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. Que Deus venha te dar entendimento e revelação da sua vontade para a tua vida, para o teu ministério, para o teu matrimônio, para a tua casa. Que Deus venha te dar entendimento do propósito dele para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Para que você viva buscando, se aproximando de Deus pela fé. Amém? Boa noite e a paz do Senhor. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia.